Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá, nos diferentes países, um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para acabar com a odiada seita. Resolver-se-á em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto, por toda parte, grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedras de saraiva. Isaías 30, versos 29 e 30. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima, e, levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios ouvem o pedido apresentado ante seu Pai e os santos anjos. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, verso 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante, dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados, guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir, nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, verso 17. Essa voz abala os céus e a terra.
a um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, verso 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, versos 19 e 21. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Disseram os profetas da antiguidade ao contemplar em santa visão o dia de Deus: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, verso 6. Entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas,
por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías 2, versos 10, 20 e 21. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, versos 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão, segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Malaquias 3, verso 18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até ao menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade.
Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondo do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto, tem um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria, vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça. E seguiram-no os exércitos no céu. Apocalipse 19, versos 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, versos 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinho agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. À sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias 30, verso 6, Naum 2, verso 10. Os justos clamam a tremer: quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam, ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versos 3 e 4. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre,
se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versos 15 a 17. Cessaram os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha com ruído e os vestidos que rolavam no sangue silenciaram. Nada se ouve agora senão a voz de orações e o som do choro e lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombavam, irrompe o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes acentos o chamaram ao arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor? Para os que rejeitaram sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, verso 11. Quem dera para eles fosse a voz de um estranho, diz Jesus: clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Provérbios 1, versos 24 e 25. Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Ali estão os que zombaram de Cristo à sua humilhação. Com uma força penetrante, lhes ocorrem as palavras do sofredor quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, verso 64. Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando os soldados zombadores coroá-lo rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão, que não opunha resistência, um simulacro de cetro, e diante dele se curvavam em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de horror, lembram-se de como, movendo a cabeça em satânica alegria, exclamaram: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Mateus 27, 42 e 43. Vividamente relembram a parábola dos lavradores que se recusaram a entregar a seu senhor o fruto da vinha, maltrataram seus servos e lhe mataram o filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios pronunciaram: o senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus. No pecado e castigo daqueles homens infiéis, veem os sacerdotes e anciãos seu próprio procedimento e sua própria justa condenação. E agora ergue-se um clamor de agonia mortal.
mais alto do que o grito crucifica-o, crucifica-o, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém. Reboa o pranto terrível, desesperado. Ele é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam em vão esconder-se. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia e a alma é acossada de vãos pesares. Mas que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta? Provérbios 1, verso 27. Os que desejariam destruir a Cristo e seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio de seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes, exclamando: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, verso 9. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: Despertai, 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 vós que dormes no pó, e surge. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passado exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, verso 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus foram eles glorificados, agora tornam-se imortais, e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.